vamos falar da medicina preventiva, né? A medicina preventiva, né, ela é algo que é extremamente bem difundido, que é o quê? Você Hum, sabe que você precisa fazer uma atividade física, ok. você precisa ter uma alimentação balanceada, você precisa, Como é que as pessoas mais simples conseguem fazer isso dentro daquilo que o Estado nos oferece? assim, começando basicamente em ter uma alimentação mais balanceada. Olá pessoal, eu sou o Coronel Menezes e está no ar mais um Conexão Menezes. Esse é o nosso espaço de diálogo sobre os temas que realmente fazem a diferença na vida da população do Amazonas. Aqui falamos de vários assuntos e hoje nós vamos conversar sobre saúde preventiva, preditiva e o uso da inteligência artificial na medicina. Nossa conexão é com o meu amigo, o Dr. Daniel Fonseca, com atuação renomada no Amazonas. Então, bora juntos, porque a partir de agora está feita a conexão. Hoje recebemos o médico Daniel Fonseca, especialista em gastroenterologia. Além da sua prática clínica, ele também atua em cargos de direção técnica e executiva dentro de instituições de saúde no Amazonas. Daniel, meu querido amigo, que bom ter você aqui no nosso Conexão Menezes. Muito obrigado por você ter tirado um pouco do seu tempo aqui para a gente conversar. Vamos dizer para o nosso público quem é o Dr. Daniel Fonseca e como foi que você chegou até aqui. Olha, um prazer estar aqui contigo sempre, Coronel. Você é uma pessoa muito querida, nossa, uma amizade já de longo tempo já, né? E o Dr. Daniel Fonseca é um carioca que já está há mais de 20 anos no Amazonas, né? Vim por conta do meu pai, que ele veio transferido para cá à época, né? Trabalhar na rede amazônica. E aí era a expectativa de ficar apenas 2 anos no Amazonas e já estamos aqui há tantos anos, né? E durante esse período todo acabei fazendo a faculdade de medicina, residência aqui em Manaus Legal. mesmo, né? E ocupei cargos de direção dentro da SAMEL, que é uma instituição, né, renomada aqui Uhum. hoje na cidade. E estou lá, né, há quase 15 anos já dentro da SAMEL, ocupando esses cargos, né? Nasci no dia 18 de outubro, no dia do médico, acho que Olha aí, não tinha outra coisa que eu poderia ser a que não ser não médico. médico, né? Fui tenente do Exército aí durante 8 anos, né? Passei na prova para poder continuar de carreira e por questões ali realmente familiares Uhum. e profissionais acabei optando depois por deixar ali Tá bom. a farda, mas foi uma experiência aí fantástica que eu passei, que me mudou Uhum. completamente. Eu digo que eu era uma pessoa antes e depois do Exército, né? Ainda na época, a extinta Companhia de Guardas e depois dentro do Hospital Militar, Legal. né? E hoje a gente está dentro da SAMEL, Uhum. né? Ajudando dentro da direção técnica, né? Junto com o Beto e toda a família, para poder tentar dar a melhor qualidade de saúde para a população amazonense, né? Muito bom. Ô Daniel, a gente tem algumas coisas em comum, né? Tu sabe que eu passei mais de 30 anos no Exército e eu particularmente, abaixo de Deus e do meu trabalho, do meu esforço, eu devo tudo à instituição. Até a minha mulher, o Exército me deu, porque se não fosse ela, se não fosse o Exército, perdão, eu não a teria conhecido. E a gente sabe que o Exército é uma instituição, né, secular brasileira, com uma credibilidade muito grande. O que que você digamos assim, o que que te marcou mais nessa experiência que tu ficou 8 anos lá no Exército? Você serviu numa unidade militar aqui, que você acabou de falar, que é a Companhia de Guarda, mas também teve a experiência do Hospital Militar. E aí, esse tempo, o que que ficou assim de valores, o que mais te chamou a atenção e que tu carrega até hoje? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a capacidade de superação que a gente passa dentro do Exército, ela é algo único, né? O tempo ainda dentro do estágio de adaptação à vida na selva, Olha aí. que todos nós, né, militares, precisamos passar aqui dentro Uhum. da Amazônia, ensina muito a gente a questão da irmandade, né, da cooperação entre todos. E eu vivi duas realidades dentro do Exército. Hum, Uma é você estar dentro de uma tropa, sim. né? E ainda em épocas, né, que tivemos problemas muito sérios e a Companhia de Guardas era a responsável, né, pela GLO, né, por garantia da lei e da ordem, à Estamos época vivenciando o Rio participando, de Janeiro agora lá, né? vivenciando isso, participamos à época daquelas manifestações todas que Uhum. tivemos, ficamos em prontidão à época Uhum. e vivenciei também a outra realidade
que era dentro do Hospital Militar, né? Ajudei a reinstalar a UTI lá no Hospital Militar, Legal. e aí, desde então, ela está lá funcionando muito bem e tudo. Então, assim, o Exército, eu digo que me mudou completamente, principalmente na minha capacidade adaptativa e de superação. Isso daí Muito bom. é inegável. É uma Legal. experiência que eu digo que todos deveriam ter. Faria de novo. Com certeza, não me arrependo nem um segundo. Legal. E vamos lá. Me diz uma coisa, vamos falar de medicina preventiva. Eu entendi ali preventiva e preditiva, né? E a parte de IA na medicina. Vamos falar da medicina preventiva, né? Quais são os maiores desafios dessa medicina, dessa área? Explica para o nosso ouvinte o que é essa medicina preventiva e os maiores desafios que ela nos impõe hoje no estado do Amazonas. A medicina preventiva, né, ela é algo que é extremamente bem difundido, que é o quê? Você sabe que você precisa fazer uma atividade física, Ok. você precisa ter uma alimentação balanceada, você precisa estar fazendo a checagem, tudo isso, né, para poder trabalhar em relação a isso. A medicina preditiva, que é algo que hoje está sendo muito difundido, é o quê? É a medicina que você já sabe. Eu tenho um avô que tem diabetes. Eu já sei que eu tenho uma tendência para isso. O que eu posso fazer para poder evitar com que a diabetes, por exemplo, venha a se Uhum, desenvolver, né? Então, eu tenho uma familiar que tem um câncer de mama. uhum. Será que eu preciso já começar antes a prevenção? Eu preciso começar a analisar se eu tenho um nódulo, se eu preciso acompanhar esse nódulo. Então, a gente trabalha na predição da possibilidade que a pessoa tem daquela doença. E Entendi. isso é algo que a gente precisa trabalhar cada vez mais. E a inteligência artificial tem vindo para poder auxiliar a fazer essa análise de dados, porque humanamente é impossível você conseguir fazer uma análise populacional, por exemplo, de todo o estado do Amazonas, Sim, né? Pegar todos os exames que deram alterados, chamar essa população para que essa população seja melhor atendida. Porque assim, você tem ali, vamos supor, quantas mamografias, por exemplo, são realizadas no Amazonas uhum. todos os dias. Dessas mamografias todas, por exemplo, quantas delas têm um nódulo um pouco mais suspeito, um BIRADS 4, um BIRADS 5? Essas pacientes estão sendo buscadas, a gente está tendo uma atenção maior com ele, ou todos eles ficam dentro de uma cesta comum? Uhum. Então, com a análise preditiva e o uso da inteligência artificial, a gente consegue dar mais segregação e, ao mesmo tempo, ser muito mais assertivo no tratamento das doenças de uma forma geral, né? Entendi. Agora, vamos falar assim, por exemplo, da massa da população brasileira, e sempre voltando aqui para o caso em tela, que é o nosso estado. Vamos começar com essa medicina preventiva, né? Você falou alimentação, fazer uma atividade física e, claro, né, um check-up de vez em quando. Como é que as pessoas mais simples, como é que você vê isso, conseguem fazer isso dentro daquilo que o Estado nos oferece? Quando eu falo Estado, eu estou falando seja da prefeitura, né, seja do Estado ou do ente federativo, mas a gente sabe que uma boa parte disso já tem aí uma certa incumbência, né, da prefeitura, por exemplo, saúde básica, mas como é que as pessoas simples conseguem dar conta disso no estilo de vida que a gente tem hoje? Sem dúvida nenhuma, é algo muito mais complexo dada a população carente que nós Uhum. temos, né? Então, a questão de alimentação, a questão do uso muito grande, por exemplo, da farinha, que é Sim, algo que não tem como, eu não é consigo me controlar com relação a isso. mas a gente sabe, como gastro, o quão nocivo o Isso. excesso dela também traz. Uhum. Então, assim, começando basicamente em ter uma alimentação mais balanceada, isso é algo que já muda completamente, né, todo o prognóstico de uma vida de uma pessoa. A gente é o que a gente come, Sim. isso é fato. Né? Uhum. Então, começando por uma alimentação um pouco mais balanceada, a gente sabe da dificuldade que a gente tem aqui, por exemplo, na parte de Hortaliças, hortaliças, é. né, de vegetais de uma forma geral, vem muita coisa de fora e isso acaba trazendo, onerando muito a Sim. população Fica para um poder conseguir aquisitivo, um né? poder aquisitivo, né? Então, acho assim, uma atuação importante do Estado para tentar melhorar essa parte, principalmente de hortifrutis aqui, acho que seria algo extremamente pertinente para a saúde da população. A gente tem uma taxa de incidência de sol Hum. extremamente alta, né? Claro, E e a principalmente população agora, né, nesse momento,
outubro, novembro, né? Exatamente, Quente. exatamente. E nós temos também o Amazonas, ele é um dos epicentros, por exemplo, do câncer de colo de útero, Olha aí. né? Então, a prevenção, né, ela é extremamente importante. Por exemplo, uma das coisas que ela é totalmente gratuita, que a população pode fazer, Hum. é a vacinação contra o HPV, por exemplo. Sim. Isso está em Isso o toda a Estado dá, idade. né? Deixa à O Estado disposição da dá. população. Então, E assim, como é que desde está a as educação da crianças. população nisso Eu acho que ela ainda é muito falha. Eu Uhum. acho que a gente precisa melhorar muito a educação nas escolas, né, Ok. para poder conscientizar a população em relação, por exemplo, à vacina do HPV, para as Uhum. meninas desde lá começarem a fazer as vacinações para poder prevenir que venha no futuro a desenvolver. A gente não pode ser, né, conhecido mundialmente por ser um epicentro, né, do câncer de colo de E útero. já que você falou nisso, eu sei que é importante no nosso estado esse câncer do colo de útero. Fala para os nossos ouvintes aí, assim, quais as possíveis causas desse câncer, já que aqui nós temos aí uns índices um pouco fora do normal, fora da curva. A gente tem toda a questão. O HPV ele é uma doença sexualmente transmissível, Ok? né? E a falta da prevenção, o uso do preservativo, que ele também é disponibilizado gratuitamente, Sim. né? Então, passando por isso, é questão de higiene também, né? Isso tudo são questões que na educação deveria ser mais difundido e reforçado junto às nossas crianças para que elas tenham no futuro uma consciência nessa prevenção. Isso é Então, fato. basicamente, pelo que você está me falando, eu realmente, pelo que pouco que eu conheço nessa área, né, da educação preventiva, né, eu não sei com você, quando você recebe um paciente, que você faz aquela anamnese, aquele questionário, mas nós temos isso hoje como dentro da educação, essa prevenção na parte da saúde básica? Ainda é muito falha. Falho, né? Ainda é muito falha. A iniciativa da saúde básica, a Hum. ideia inteira da saúde básica, do médico da família, tudo isso, Uhum, é uma ideia que é extremamente comprovada a sua eficácia. uhum, Só que ainda existe um preconceito muito grande em relação à população ao médico da família. Isso é algo, uhum. o cara acha, por exemplo, e muitas pessoas acham, ah, não, se eu for no médico da família, é o médico do pobre, não é um É, médico tão especializado, uhum. mas o médico da família, É um médico, né? É um ele médico. passa por uma residência Uhum, médica, né? Então ele tem ali 2 anos estudando que nem um médico com clínica médica, que é a minha primeira residência, uhum. que é a clínica médica. Sim. Então é um médico que ele está amplamente qualificado para poder tratar mais de 80% de todas as patologias. As pesquisas demonstram que a saúde básica consegue atender, chega em alguns casos, mais de 90% de todas as patologias. Então, assim, eu digo, eu sei tratar muito bem uma hipertensão, eu sei tratar muito bem uma Uhum. diabetes. Logicamente, existem casos que eu não vou saber tratar, que aí sim eu vou encaminhar Específico, né? para o cardiologista, que aí eu vou encaminhar para o endocrinologista. Porque qual é um dos grandes problemas? A gente não tem o mesmo número de médicos para o mesmo número de especialistas. Só que Uhum. as pessoas hoje ainda ficam numa questão ainda muito, logo no especialista. Coisa que a gente sabe que na Europa, por exemplo, a população ela não tem essa opção. Sim, Primeiro ela tem que passar com a saúde básico. básica para aí sim ser encaminhada para um especialista. Então, assim, isso é algo que precisa ser melhor difundido, porque se a gente reforçar bem a Uhum. saúde básica, né, a atenção primária, a gente vai ter uma redução de custos e melhoria da qualidade da população sem comparações. Olha, você pode observar até aqui, essas observações pontuais que o doutor Daniel Fonseca está fazendo. A gente sabe que o problema de saúde não é só ali no hospital, seja ela de baixa ou média complexidade, né? Não é só ali, ela começa lá atrás. Ela começa realmente dentro do conceito da educação, ela tem que começar na escola, a escola ensinando lá na sua base como deve ser a alimentação, a base da alimentação, evitando, né, a parte dos refrigerantes, vamos colocar dessa maneira, incentivando a hidratação, e a hidratação a gente só se faz com a água. Essa aqui é a realidade. E dando um tom de educação preventiva, né, do que a pessoa tem que realmente se precaver dentro de um sistema de saneamento básico, higiene pessoal, lavar as mãos, e tudo isso já resolve uma grande parte dos problemas, Muito, né, muito grande. para que as próprias pessoas depois, na fase mais madura delas, elas possam deixar certos complexos de lado, como não, eu não quero
ter a atenção do médico da família que o Estado disponibiliza. A pessoa é médica, ela está ali para ajudar. E às vezes não, ela vai na casa e a pessoa fala, não, eu tenho que ir no hospital e não preciso. Então, tudo isso é uma questão de educação que a gente precisa ter lá na nossa base. Com toda E aí, certeza. falando da educação preditiva, né? Qual é o raio-x disso hoje? É, repito, aqui na nossa sociedade. Por exemplo, você falou muito bem, né? Por exemplo, nós, os homens, temos uma barreira muito grande com relação ao câncer de próstata, porque é o que mais nos afeta os homens, é o câncer de próstata, como na mulher é o da mama. E é engraçado, eu vou expor aqui uma opinião pessoal, né? As mulheres têm que fazer, eu não sei, a periodicidade, não sei se é anual ou semestral, o Depende da Papa idade, Nicolau, né? Papa isso, Nicolau, todo anual, né? exatamente. E aí é que tá. Não é um exame fácil para as mulheres. Eu diria até assim, vamos colocar, é um pouco constrangedor, essa que é a realidade, mas nós homens não nos preocupamos com isso. Da mulher fazer o Papa Nicolau, no sentido de enxergar que aquilo pode ser até um pouco constrangedor para ela. Porém, quando nós temos que fazer o exame de próstata, aí a gente se incomoda. Para nós, aí é constrangedor. Então, eu estou falando isso pelo seguinte: eu comecei a fazer exame de próstata com 40 anos de idade. E aí, como é que fica a medicina preditiva na questão cultural? Eu digo que a vergonha ela é passageira, mas o benefício é duradouro, né? Legal. Então, a pessoa conseguir fazer desde cedo, se ela tem algum tipo de predição, ou seja, eu tenho meu pai, meu avô, um parente, por exemplo, que tem um câncer de próstata, esse paciente tem que, antes dos 45, já estar fazendo os exames, dando uma olhada, analisando como é que está o PSA, se está alterado, e ainda nada substitui o toque, Sim. né? Isso daí é fato. Então, ele é extremamente necessário para poder se avaliar, por exemplo, se a pessoa tem ou não a possibilidade de uma criação de um nódulo ou coisa parecida, para ser feita uma intervenção precoce. Porque a melhor forma de tratamento ainda, ninguém inventou outra, é a precoce, é a prevenção. Se você conseguir entrar de uma forma precoce, vou te dar um exemplo que a gente tem feito dentro da Samel agora. Claro. A gente está fazendo uma análise de todas as pacientes que já fizeram mamografia e as pacientes que com a faixa etária ainda não fizeram. As que não fizeram, a gente está convocando para vir fazer. Sim. E as que já fizeram, se tem algo alterado, a gente já manda logo para poder fazer a biópsia. Excelente iniciativa. Né? Então, com isso, a gente conseguiu recente, os últimos dados, ontem mesmo eu estava revisitando isso com as nossas enfermeiras assistenciais em relação a isso, 3 pacientes que nós conseguimos retirar os nódulos, que a gente chama de um fibroadenoma, é uma lesão que possivelmente, se não fosse tratada, poderia vir a virar um câncer no futuro. Então, você vê, você pegou, fez um tratamento, fez uma intervenção, conseguiu preservar a mama da paciente, evitou uma paciente fazer quimioterapia, radioterapia, todo aquele espectro que a gente sabe que um tratamento de câncer traz, não só para o paciente, mas para toda a sua família. Claro. Além do financeiro, é emocional, né? Exatamente. Então, uma paciente dessa, que você consegue fazer uma análise prévia, a gente está falando que o custo que isso trouxe me trata mais de 100 pessoas, que seria o custo, por exemplo, de uma paciente que eu não detectei o câncer de forma precoce. Sim. Então, você imagina o tamanho do impacto disso, por exemplo, dentro da economia do Estado e do SUS, que a gente sabe hoje que está ali sempre lutando para tentar dar a melhor qualidade de assistência para as pessoas. Mas a gente sabe que se a gente conseguir trabalhar na prevenção e na predição, né, ou seja, pacientes que têm ali nódulos alterados e tudo isso, e fazer essa retirada antes, a gente consegue impedir que esse câncer venha a se desenvolver. Melhor para o paciente, melhor para a família e melhor para o Estado. Mas eu quero bater novamente na parte da educação e a barreira cultural com relação a isso, tanto da parte da mulher, com o que você citou, quanto a do homem. Eu vejo assim, se desde o tempo da escola ele fosse educado, essa barreira ela seria menor no sentido da prevenção, tanto do câncer, vamos colocar assim, lá do útero, da mama, no caso da mulher, quanto o da próstata. Como é que você está vendo exatamente isso? Eu sou um entusiasta, Coronel. Eu acho que assim, eu vejo que as pessoas cada vez mais estão ficando mais conscientes em relação à sua saúde e vendo quais são as consequências
de não se tratar. Então, hoje eu vejo que o preconceito, por exemplo, ele tem diminuído sensivelmente. Muito Sensivelmente, bom. porque as Sim. pessoas, com o advento da internet, tudo, as pessoas veem quais são as consequências de não se tratarem, de não verem antes, porque sabem que a consequência é muito. A luz no túnel chega mais cedo. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu vejo hoje que as pessoas têm tido uma consciência muito maior. Você vê aí agora a quantidade de pessoas utilizando o Wegovy, Monjaro, Uhum. todas essas medicações que têm vindo para poder emagrecer, e hoje praticamente só vai ficar ali, né, com peso mais alterado aquele paciente que não tiver uma condição, que logo, logo também tem aí uma questão que o Ozempic vai ser disponibilizado Sim. pelo SUS Pelo SUS. também. É. Então, a gente sabe, por exemplo, que a obesidade, quantidade de problemas que ela acarreta Sim. junto consigo, né? Isso vai tirar um peso do Estado gigantesco, melhorar a Um qualidade de problema vida de de saúde inúmeros. pública, né, a É um obesidade. problema de saúde pública. Isso daí a gente precisa ser muito alertado com tudo que ela traz. Problemas cardíacos, problemas circulatórios, Pressão alta, pressão alta, AVC, AVC, infarto, infarto. tudo isso que traz ali, porque às vezes além de matar muitas pessoas, Sim. a gente ainda consegue deixar as pessoas ainda ruins pelo resto da vida. Pessoas ali em Quando estados sofre um derrame, né? vegetativos, derrame, tudo. Então, assim, a obesidade, ela é um problema de saúde pública que precisa ser combatido, mas eu vejo que cada dia que passa hoje, você vê a difusão de academias na cidade, as pessoas cada vez mais utilizando os parques municipais para poder fazer as suas caminhadas, tudo isso. Mentalidade está mudando. A mentalidade das pessoas, cada vez que passa, está mudando. É envelhecer, mas envelhecer Com com saúde. qualidade, com saúde. Olha, essas dicas que o doutor Daniel está colocando aqui para nós, elas são, perdão, extremamente importantes. Nós abordamos agora esse item da obesidade, porque a obesidade é um problema grande, é uma dor de cabeça grande de saúde pública. Mas, como ele muito bem citou, todo mundo tem um celular, a internet aproximou muitas pessoas, mas você precisa sair de casa, você precisa colocar aí uma roupa adequada de treinamento físico, comprar um tênis e sair para caminhar, ir no parque, vai caminhar, passa ali no entorno da sua rua, na quadra, fecha ali, mas precisa fazer uma atividade física, claro, e para evitar e postergar algum problema, porque realmente a gente envelhecendo com saúde é diferente. Você está evitando, no caso da obesidade, um AVC, um derrame, um infarto, e isso tudo pode te deixar acamado por muito tempo e é ruim. E agora vamos ver o seguinte: como é então que a inteligência artificial, que é uma coisa do momento, todo mundo fala em inteligência artificial. Lamentavelmente, muita gente usa para o mal, como sempre, mas o bem, ele é usado e, graças a Deus, o mal não pode vencer o bem. E dentro desse contexto, como é que a inteligência artificial ela beneficia tanto a medicina preventiva como a preditiva? Como é que une essas duas coisas em cima dela? A medicina com inteligência artificial, ela hoje é uma realidade que veio para ficar. Eu brinco que eu era um pouco cético com a inteligência artificial, o Beto abriu minha cabeça com a inteligência artificial e hoje está capitaneando aí junto nós, na Samel. A gente acabou de receber o selo agora da Newsweek, Olha aí, como um dos melhores hospitais do mundo. muito É um bom. motivo de orgulho para a gente aqui no Parabéns ao Amazonas. pessoal da Samel aí por receber esse reconhecimento e pouca gente sabe. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Sim. A gente tem capitaneado muito a inteligência artificial. Por exemplo, hoje dentro dos nossos pronto-socorros, por exemplo, todo o atendimento e todo o circuito é feito por inteligência artificial. O Espetáculo. paciente, quando ele entra no pronto-socorro, ele responde uma série de perguntas que já vai diretamente para o médico com tudo completo, trazendo Legal. assim uma humanização ainda maior, porque hoje o médico, em vez de ele estar ali preenchendo um monte de papel, Já está ele está recebendo. podendo dar Analisar. atenção exclusiva ao paciente. Espetáculo. Então, a inteligência artificial ela veio para poder humanizar a medicina, porque a medicina ela estava muito presa dentro da burocracia. Hoje a gente está conseguindo tirar a burocracia dos profissionais para devolver a atenção humana. Então, já Legal. começa por aí, demonstrando que a inteligência artificial ela veio para poder dar suporte ao médico. A gente já tem pesquisas demonstrando que mais de 90% dos diagnósticos da inteligência artificial eles são assertivos, maiores às vezes até do que juntas médicas. Ou seja, a Interessante. capacidade que a inteligência artificial tem para poder fazer essa análise ela é muito grande. A gente sabe, por exemplo, pacientes com históricos
de internação grande, é quase que impossível de um médico revisitar um paciente, por exemplo, que está 60, 90, 6 meses internado. Como é que você vai analisar tudo isso e tirar todas as informações pertinentes? A inteligência artificial, ela consegue fazer isso. Legal. A gente teve um caso, por exemplo, dentro do hospital de um paciente que entrou na UTI e quando a gente colocou na inteligência artificial, ela conseguiu puxar que ele tinha feito há um ano uma cirurgia neurológica, que ele tinha esquecido de relatar. E tinha tudo a ver com o caso do quadro dele paciente. atual. Então, assim, para você ver como é que o auxílio da inteligência artificial está dando suporte hoje para diagnósticos cada vez mais raros, mais rápidos e dando suporte, por exemplo, para os médicos cada vez mais, principalmente, por exemplo, em médicos especialistas. A inteligência artificial vai ajudar muito, por exemplo, dentro do nosso interior do estado, porque a gente sabe que faltam especialistas. Sim. Faltam especialistas. E a IA consegue dar suporte ao médico caso ele tenha uma dúvida. Eu brinco, a cola ficou legalizada. Sim, então o sim, médico interessante. consegue de uma forma maior ser mais assertivo no paciente. A gente sabe que o Amazonas ele é um estado de dimensões continentais, essa que é a realidade. Fato. Então, como é que fica, resumidamente, o que a gente falou aqui, tanto da medicina, repito, preventiva, preditiva, né, e esse componente da IA no interior do estado? Porque eu tive aqui há alguns dias a secretária de Estado da Saúde e ela comentou da importância que o estado do Amazonas está colocando em cima da telemedicina. Então, como é que é esse ambiente da IA, telemedicina, no interior do estado? Como é que você está vendo isso daí? Eu tenho visto várias iniciativas de telemedicina né, e atendimento remoto e vejo isso com extremo entusiasmo. Eu acho que cada vez mais tem muitos lugares, a época do Covid nós rodamos. Isso. Aí todo o interior do Amazonas, a gente sabe o quão carente é o interior do Amazonas, Sim. principalmente em relação ao atendimento médico. E a inteligência artificial está trazendo um alento gigantesco em relação a isso. Então a gente está conseguindo pegar médicos, às vezes recém-formados e tudo, e dando para eles um turbo, vamos dizer Legal. assim, com a ajuda da inteligência artificial. Então a telemedicina, né? O teleexame também que a gente tem visto que o interior do estado também já começou a fazer, temos fábricas aqui no Amazonas com tecnologias brasileiras que fazem teleexames. O paciente vai lá, faz a coleta do exame de sangue e ele é laudado, né, à distância. Então, tudo isso daí são coisas que estão ajudando a gente. Fomos agora, por exemplo, na CONAP, que é a Comissão Nacional de Hospitais Particulares, e vimos lá estandes que, inclusive, estão aqui no interior do Amazonas, de medição de pressão, de temperatura, para cabines de telemedicina, que eu já soube por eles também, que vão difundir ainda mais isso dentro do interior. Então, isso traz um alento muito grande para poder trazer atendimento para as comunidades cada vez mais distantes, né? Estamos chegando no final do nosso programa, mas antes de chegar lá, eu ia te fazer uma pergunta aqui que está me vindo à cabeça. Eu gostaria de falar o seguinte: a nossa população nos dias atuais está envelhecendo. E eu vejo pouca preocupação assim do poder público, de uma maneira geral. Não é crítica a nenhum dos poderes, mas de uma maneira geral. Como é que você está vendo o envelhecimento das pessoas? Por exemplo, eu estou com 61 anos de idade. E vou ser bem franco, eu me sinto jovem, né? Mas eu tenho essas preocupações, né? De me alimentar bem, de fazer atividade física. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Mas como é que você está vendo o envelhecimento da população em geral, dentro desse quadro atual de estilo de vida nosso, aqui no nosso estado? Eu tenho visto com muita boa expectativa. Legal. Eu Muito acho bom. que cada dia que passa, essa consciência das pessoas em relação a ter uma vida saudável tem sido amplamente difundido, né? Bom, Recente muito bom. eu vi um vídeo mostrando, por exemplo, as pessoas num programa do Silvio Santos falando sobre a idade, que hoje você fala, o cara tinha 20 anos, mas parecia que ele tinha 50, né? Então a gente vê hoje que a pessoa com 60 anos, ela é o 40 de antigamente. É verdade. Né? Então, Então, as pessoas estão conseguindo envelhecer com muito mais qualidade. Eu acho que a gente precisa muito ainda, trabalhar muito a questão da prevenção com os idosos ainda, Sim. para poder eles trabalhar a parte física, ter mais parques, mais incentivos mais em relação... atividades para o idoso, para ocupar para a evitar mente, depressão, né? Fazer ele sair de casa. difundir mais parques do idoso, Sim.
a parte de piscinas para poder fazer Claro, hidroginástica, que diminui o espetáculo. impacto, tudo isso. Então, assim, eu vejo com muita boa expectativa, porque eu vejo a população querendo melhorar, É que verdade. isso é algo que precisa. Não sei se o poder público vai conseguir acompanhar a mesma velocidade, Sim, mas eu vejo hoje, cada dia que passa, as pessoas mais preocupadas com a sua saúde. Fato esse que também teve uma grande mudança após o Covid. sim. As pessoas começaram a Acordaram, procurar acordaram. mais atendimentos do que elas vinham anteriormente. E para finalizar, nós sabemos que uma grande dificuldade, né, em todo esse sistema, dentre outras, é você integrar dados, né? Por exemplo, eu converso muito com as pessoas na comunidade, nas comunidades, nos bairros, e às vezes quando a gente fala de saúde básica e média complexidade, não vamos nem falar de alta complexidade, às vezes uma pessoa que mora numa rua, num bairro, ela precisa ser atendida dentro do poder público num local, mas ela não pode ir ali porque a rua está dando que ela tem que ir para outro local. E aí a pessoa chega lá para ser atendida e não tem, às vezes, O o histórico dela. histórico dela. O que que nós temos de novidade com relação a essa parte de integração de dados? Olha, isso para mim, a saúde, ela permeia isso de uma forma Uhum. extremamente necessária, né? Eu vejo dentro da Samel que é uma rede totalmente verticalizada, eu Ok. consigo ter todos os dados do paciente, Uhum. desde o atendimento dele que ele teve no pronto-socorro ao exame de tomografia que ele fez. E isso nos ajuda com a inteligência artificial a ter uma análise completa em Uhum. relação àquele paciente e, como eu falei, a gente poder estratificar quem precisa de um atendimento específico naquele Muito bom. momento. Existe uma iniciativa grande do SUS para se ter um prontuário único. No dia que nós tivermos um prontuário único e que as pessoas tenham todo o seu histórico, a gente vai ter uma saúde completamente diferente. A gente vai desonerar absurdamente o custo do Estado em relação à saúde, exames desnecessários, porque o paciente às vezes já fez o exame, mas o médico às vezes resolve pedir de novo porque ele não viu o exame, porque ficou no laboratório diferente. Então, no dia que a gente conseguir integrar esses dados todos, Uhum. a saúde vai ser muito melhor. A informação da saúde de cada pessoa deve pertencer único e exclusivamente a ela. E toda Legal. vez que ela chegar a um atendimento médico, que ela consiga trazer essas informações com todo o seu histórico. No dia que a gente E a consiga IA chegar a isso, ajuda isso, dá um absolutamente, passo, porque ela vai fazer uma sim, ela análise potencializa. e vai dizer se aquele paciente, por exemplo, está subindo o nível de insulina dele. Sim, Olha, esse paciente tem uma chance grande de ficar diabetes. diabético. Se você entrar com uma metformina, que é um remédio que custa Uhum. R$ 10 na farmácia, ou Segura. você consegue ele totalmente gratuito Uhum. pelo SUS, você consegue segurar. É um paciente que evita dele, por exemplo, virar diabético. Qual é o custo disso depois que esse paciente desencadeia? Porque eu brinco o seguinte, a diabetes é o seguinte, o pâncreas vai produzindo a insulina Uhum. até o dia que ele resolve entrar em greve, Acabou. que ele fala, agora eu não quero mais trabalhar. E aí, se eu não quero mais trabalhar, eu Acabou. virou diabético. Qual é o custo disso? É. Social, o custo pessoal, isso é imensurável. É imensurável. Então, o prontuário único, ele ajudaria, por exemplo, num caso como esse. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostei dessa dica e eu vou até pedir para o meu pessoal guardar, né, porque nós estamos fazendo, Daniel, um programa, né, me preparando para o ano que vem. E essa dica que você deu, ó, o objetivo é prontuário único, né, na saúde e essa integração de dados lá no SUS de cada paciente usando inteligência artificial. Esse é o futuro para que se tenha um atendimento de qualidade para o cidadão e ele possa sair dali realmente com a grande parte dos problemas dele resolvido dentro à frente, quando ele estiver à frente de um profissional de saúde. Estamos chegando no final. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Eu queria agradecer o convite, né? Sempre um prazer estar contigo e falar por esse assunto, que é um assunto tão pertinente, Uhum. né? Que a gente sabe que hoje aflige a tantas pessoas, né? E que a gente tem ideias para poder fazer diferença e mudar isso, mudar essa perspectiva. Eu acho que a gente precisa parar, analisar o que já tem de bom, Sim. mas tem muita coisa ainda que a gente pode fazer, principalmente com o uso da inteligência artificial que ela veio hoje para poder mudar a forma como a gente vive. Isso aí, Daniel, muito obrigado. Obrigado a você pela sua audiência, por você estar conosco. Hoje nós tivemos dicas aqui importantes na área da saúde para que você possa procurar um profissional de saúde, seja da rede pública ou seja, se você tiver condição financeira, da rede privada,
mas uma coisa é certa, você tem que sair do lugar, você tem que se mover, tem que deixar a inércia de lado, como eu falei, né? Procurar realizar uma atividade física, porém, antes de mais nada, procurar um profissional da área médica para você fazer um check-up, conversar com ele para ver como você está. E fazendo assim, tanto dentro da parte pública quanto privada, você vai conseguir ter um diagnóstico e se cuidar você mesmo dentro de tudo isso que a gente está falando. Muito obrigado, obrigado a você, Daniel. Forte abraço. Selva, espero revê-lo em breve para que a gente possa continuar dando dicas importantes como você deu hoje aqui para melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Um forte abraço, até o próximo Conexão Menezes. Selva.